paz do Senhor a todos. Nesse momento, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando essa live nas suas casas, né? Com aqueles que estão acompanhando vocês durante esse momento de quarentena. Sejam bem-vindos em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de fazer uma leitura de um versículo, eu queria estar orando juntamente com você para a gente entregar esse culto na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque Tu és Deus, Tu és misericordioso. Obrigada, Pai, por estar nas nossas vidas e cuidando de nós, seja nos momentos difíceis ou de bonança. O Senhor está conosco. Pai, fala aos nossos corações e que esse culto venha ser totalmente de louvor e agradecimento ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que nós pedimos. Amém. Eu queria deixar um versículo aqui para a meditação de vocês, que está em Filipenses 4, a partir do versículo 10, que diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo é um homem que nos ensina muitas coisas, né? Ele passou por diversas situações de naufrágio, de prisão, de tantas outras coisas, mas em todos os momentos ele permaneceu grato, ele permaneceu focado no propósito dele, que era propagar o Evangelho. Da mesma maneira, nós temos que estar sendo gratos ao nosso Deus em todas as circunstâncias que nós passamos na vida. Esse momento é um momento que pode ser muito difícil, mas nós temos que tentar olhar para o lado bom. Graças a Deus que nós estamos em quarentena com os nossos. Nós podemos estar com nossa família, com aquele que está no nosso lar. E isso nos ajuda, nos fortalece. Como eu disse, nós vemos tantas coisas que hoje, antigamente, antes dessa quarentena, a gente achava ser algo simples, mas depois que tudo isso passar, a gente vai dar muito mais valor em abraço, em companhias, em amizades, em dar a paz do Senhor para o nosso irmão. Todas essas coisas se tornarão muito mais valorosas. A gratidão, ela nos faz agradecer. E o agradecer é uma arte de atrair coisas boas. E eu não poderia deixar de falar que hoje é um domingo que nos lembra a comemoração da Páscoa. E não existe maior gratidão do que a ressurreição de Cristo Jesus. A gente sabe que é difícil esses dias, mas não se esqueça jamais, Jesus Cristo ressuscitou. E Ele é a solução das nossas vidas, e Ele é o foco da nossa vida. E não existe maior alegria do que servir a um Deus soberano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que, em nome de Jesus, lembre-se sempre, o nosso Deus, Ele não está morto, o nosso Deus, Ele não está preso naquela cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele é soberano. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu queria deixar para a introdução desse culto. E agora eu estarei passando a oportunidade para a equipe de louvor. Amém. Boa noite para todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão nos acompanhando. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. As palavras que eu posso expressar aqui nunca vão chegar, não vão conseguir explicar a grandeza do nosso Deus. Às vezes os problemas, as lutas nos fazem ter medo, nos fazem pensar em desistir. Mas nesses momentos em que a gente percebe o quão pequeno a gente é,
Não há nada melhor do que servir a um Deus que é grande. Um Deus que cuida de nós e que nos protege com a sua poderosa mão. Em Jeremias 10, 6 diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Ele é grande. Que aí do seu lar, do lugar que você estiver acompanhando essa live, você declare a grandeza do nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você é mais que vencedor e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diante dele nós nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande e Ele cuida de cada um de nós. Ele é grande. Ele é grande. Vamos declarar mais uma vez: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você é mais que vencedor e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós nos prostramos diante dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, céu, e céu. E céu. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, Senhor querido. Tu és a cura, Pai. Tu és a cura para esse mundo.
Tu és a cura para as nossas vidas, Paizinho querido. Cura-me, Pai. Que aí do seu lar você possa declarar isso aqui. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare: confio, confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Deus, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declara assim: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus.
Jesus, eu preciso de ti. E não há outro igual a ti, ó Senhor. Glória a Deus. Os discípulos estavam no barco e corria uma grande tempestade. Jesus começava a caminhar ali pelo mar e aqueles discípulos se assustaram. E Pedro falou assim: se for você, Jesus, fale para eu ir aí andar sobre as águas. E Jesus falou: venha, Pedro, venha. E Pedro criou coragem, começou a ir. E ali ele começou a caminhar sobre as águas. Sabe, gente, para nós termos experiências novas com Deus, nós precisamos tomar atitudes novas nas nossas vidas. Nós precisamos sair da zona de conforto. Pedro, naquele momento, para ter aquela experiência com Deus, ele saiu da zona de conforto e viveu uma coisa que ele nunca tinha pensado em viver na vida dele. Saia da sua zona de conforto e viva coisas novas com Deus. A tempestade pode estar grande, mas se Ele falou, confie nele, porque a cada dia mais e mais eu quero estar perto de ti, Senhor. Declare assim comigo: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare aí: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, eu te convido a cantar comigo isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, não tema, Deus vai me fazer andar por
sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mesmo que a tempestade esteja grande, Senhor, nós, meu Pai, não desistiremos, Pai. Porque se nós sairmos da nossa zona de conforto, Pai, se nós rompermos em fé, nós viveremos experiências novas contigo. Experiências novas, Paizinho querido. Meu irmão, rompa em fé. Deus tem muito mais para a sua vida. Creia nisso. E colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Está chegando o momento da palavra, momento maravilhoso. E quero já agradecer a todos que estão acompanhando aí, né? Que o Senhor os abençoe. Estamos em momento de adaptação. A palavra vocês não estão podendo estar aqui, né? Junto com a gente nesse momento, mas a palavra vai chegar a vocês, tá? Através do nosso líder, pastor João. Eu queria deixar uma mensagem antes de passar a palavra para ele, que está em Atos 2, de 44 e 46. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração. Infelizmente, nós não podemos estar todos juntos, devido à dificuldade, né, a quarentena que estamos vivendo, mas graças a Deus nós temos aí a tecnologia e ela vai nos permitir chegar até vocês com uma palavra de refrigério, uma palavra de motivação, de alegria aos corações de vocês, em nome de Jesus Cristo. Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Quero já, Pai, desejar do fundo do meu coração que a palavra a ser ministrada, Pai, possa penetrar nos corações. E nesse momento, Pai, de quarentena, onde sabemos que há pessoas que não estão convertidas, mas que estarão em casa com outras, e ouvindo essa palavra, Pai, eles possam refletir e voltar-se para Ti, Pai. Essa é a minha oração, é meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, na sua família, nesse dia especial, dia em que a cristandade em todo o mundo comemora a paz. Evidentemente, é uma comemoração, desta vez, de maneira um tanto quanto atípica, em função das medidas, em função de recebermos as recomendações de ficarmos em casa,
Entretanto, não tira o valor da importância de nós refletirmos sobre a Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E nesta hora eu quero falar a vocês a respeito das lições da Páscoa. Olhando principalmente o livro de Mateus, no capítulo de número 28, nos versículos de número 6 e 7, a palavra de Deus nos diz assim: Ele não está aqui, disse o anjo às mulheres, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Um dos maiores anúncios da cristandade é este: Jesus Cristo ressuscitou. Quero iniciar falando-vos a respeito de alguns aspectos curiosos, mas ao mesmo tempo interessantes, que vai nos levar a entender a importância da ressurreição de Cristo e a singularidade da sua vida. Evidentemente, você já ouviu falar das pirâmides do Egito, que dentro delas há diversas câmaras mortuárias, onde os seus faraós, onde os seus governantes, os governantes do Egito, estão devidamente sepultados nas suas tumbas, nos seus sarcófagos, no seu local, no seu espaço. Da mesma forma, nós podemos ver na Catedral de Westminster, lá na Inglaterra, onde há sepultadas rainhas, reis, nobres e pessoas proeminentes que se destacaram na história daquele reino, na história daquele país. No cemitério nacional de Arlington, nas Virgínias, há sepultados combatentes e muitas pessoas que se destacaram na história dos Estados Unidos da América. Também há alguns túmulos dedicados a soldados que combateram de maneira atroz, defendendo a sua nação e os ideais da nação dos Estados Unidos. Da mesma forma, meus preciosos amigos, em Brasília, aqui próximo, no centro da nossa capital, há um memorial chamado Memorial JK, onde jaz os restos mortais do idealizador, do fundador da nossa capital, Brasília, Juscelino Kubitschek. Também em São Paulo, você pode perceber que há um cemitério em São Paulo, onde um grande herói nacional, um grande herói do esporte nacional, do automobilismo, chamado Ayrton Senna, está sepultado. Em muitos lugares, por exemplo, no Oriente Médio, na Ásia, há lugares onde foram sepultados Confúcio, Zoroastro, Maomé, Mao Tse-tung, diversas pessoas que tiveram o seu momento, a sua ideia, a sua vida de destaque, tanto talvez na sua nação, quanto em outras nações, por onde as suas ideias, seus atos, seus objetivos foram alcançados ou propagados. Em todos essas lápides, em todos esses lugares, pode-se dizer que repousam, se ainda existir, restos mortais dessas pessoas. Pode-se colocar: aqui jaz fulano, aqui descansa Beltrano. Entretanto, há um fato singular, um fato extremamente que nos chama a atenção e que ao mesmo tempo nos deixa absolutamente admirados, é que lá em Jerusalém houve um túmulo onde não se tem a liberdade de se dizer: aqui jaz Jesus Cristo de Nazaré, porque pela saudação do anjo aqui se percebe logo a singularidade de Jesus. Ele morreu por uma boa causa, ele morreu pela humanidade, ele foi morto, ele foi sepultado, alguém emprestou um sepulcro para ele porque não havia um plano de auxílio funeral para ele.
Entretanto, alguém me emprestou José de Arimateia, que era senador, que era uma pessoa de posses, que tinha condição de oferecer algo mais a Jesus. E José de Arimateia era um discípulo de Jesus Cristo. E José de Arimateia tinha um espaço, tinha um sepulcro construído, cavado na rocha. E até então não tinha sido usado. E ele ofertou isso para que Jesus pudesse ter um sepultamento digno. Entretanto, não se colocou no longo dos séculos a expressão para saber que ali repousava ou repousa os restos mortais de Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada nos diz, é um fato histórico, que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa. Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. Nova vida significa que o túmulo não pôde segurá-lo, porque Ele ressuscitou. Dentro dessa perspectiva, eu quero lhes falar a respeito do que a Páscoa nos ensina. O que esse dia que já está se indo nos ensina, que ainda há um tempo para você refletir, para você analisar. Em primeiro lugar, a Páscoa nos ensina que o túmulo está vazio, que o túmulo não pôde segurar a Jesus Cristo, autor da vida, que os restos mortais de Jesus não estão lá. O anjo falou, olha, vocês estão procurando o vivente, aquele que vive dentre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A Páscoa nos remete à ideia, ao fato, à constatação, à observação e à alegria de saber que o túmulo onde colocaram o mestre não o segurou. Jesus está vivo, pois o túmulo está vazio. A morte não conseguiu vencer a Cristo. E que se constata com isso também que tudo que ele falou era verdade. Ele falou, eu vou ressuscitar. Vocês vão derrubar esse templo, referindo-se a ele mesmo. Mas no terceiro dia, esse templo vai ser reerguido, ele vai se levantar. Foi o que aconteceu. Os discípulos, no momento em que Jesus falou isso, não compreenderam. Não tiveram a percepção de perceber que Jesus estava se referindo a ele mesmo. Algumas das pessoas pensaram que Jesus estava falando do templo de Jerusalém, mas ele estava se referindo a ele mesmo, e ele falou, eu vou ressuscitar, eu vou me levantar dentre os mortos. O que ele falou foi a mais indubitável verdade. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, ele disse que ressuscitaria, assim aconteceu, mostrando que ele não era um fanático religioso. Ele não era esquizofrênico, desequilibrado, que não dizia coisa por coisa. Ele falou a mais pura verdade. Ele não era um lunático, ou um embusteiro, ou mentiroso, que estava criando ideias para arrebanhar pessoas e admiradores, para depois deixar esse povo absolutamente decepcionado. Não, o que Jesus falou era a mais absoluta verdade. Eu vou ressuscitar, e o túmulo vazio é uma das lições mais fortes, mais claras do cristianismo. A ressurreição de Jesus é um dos fundamentos basilares da fé cristã, da teologia cristã e do cristianismo mundial. Ele está vivo, o túmulo está vazio, mostrando, acima de tudo, que ele é a verdade personificada. Ele é uma pessoa real e histórica. A ressurreição de Jesus aponta tudo isto. Quantos homens e quantas mulheres quiseram contestar, ou mesmo dizer que Jesus Cristo não ressuscitou, Jesus Cristo não saiu do túmulo, arrumando seus argumentos, construindo as suas ideias, criando as suas teses, mas nenhuma dessas conseguiu ficar de pé, porque Jesus, de fato, de verdade, historicamente se comprova que ele ressuscitou. Uma dessas pessoas foi um brilhante estudante, um brilhante acadêmico dos Estados Unidos, chamado Joseph McDowell. Ele chegou diante de um grupo de cristãos e, vendo a segurança dos cristãos a respeito da ressurreição de Jesus, a convicção de que Jesus estava vivo,
e de que as ânsias da morte não conseguiram segurá-lo, de que o túmulo não teve força suficiente para sustentar o autor da vida, segurar o autor da vida. E ele falou que ele queria provar que a ressurreição de Jesus era um embuste, era uma criação humana. E ele procurou se cercar de todas as provas, de todos os argumentos, de todas as informações, de todas as fontes de pesquisa. Mas no final da sua pesquisa, ele não conseguiu comprovar esse fato histórico de que Jesus ressuscitou. E ele se converteu ao Evangelho e depois ele passou a ser um fiel defensor do Evangelho, ao ponto de escrever teses, livros brilhantes, dentre esses as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, e outro é evidências que se exige um veredito, comprovando que Jesus é uma pessoa real, que o túmulo estava vazio e que não foi criação e nem invenção alguma de discípulos que queriam criar uma mentira para acobertar a pseudo-verdade. Não, Jesus está vivo, o túmulo está vazio. A Páscoa nos ensina isto. Segunda coisa que a Páscoa nos ensina, meus preciosos amigos e irmãos, é que a nova vida não é apenas possível, ela é real. Jesus é o autor da vida e ele venceu a própria morte. Ele, sendo caminho, verdade e vida, mostrou que ele, sendo a própria vida, a morte não conseguiu segurá-lo, não conseguiu vencê-lo, porque ele é a vida, mostrando para todos nós que ele nos concede vida e vida abundante, e ele está vivo. Ele vive. A nova vida não é apenas possível, ela é real. Ele mostrou-nos isto. Ele diz em Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 18, e João teve essa revelação na ilha de Pátimos: eis que eu fui morto, disse Jesus, manifestando-se a João, no livro da revelação, no livro de Apocalipse, quando João estava deportado por causa da palavra de Deus. João, ouvindo que Jesus falou, o fato de que Jesus estava absolutamente certo do que lhe aconteceu, João registrou a fala de Jesus, aqui o mestre falou: eis que eu fui morto, mas eis que eu estou vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus é o autor da vida. Essa manifestação de Jesus, essa ressurreição de Jesus, foi a legitimação de que Ele é o Senhor da vida, de que Ele é o dono da vida, de que Ele é a própria vida. E Ele prometeu vida e vida abundante aos seus discípulos. Não significa vida abundante que você vai ter tudo o que você quiser, que todas as coisas que você desejar você vai ter, porque houve a promessa. Não é uma ilha da fantasia prometida por Ele, não é uma Disney World espiritual, não é você ter uma varinha mágica pelo fato de que Ele falou que você teria vida abundante e você pode tocar onde você quiser, como se você fosse um Midas, onde você tocar vai ser transformado em ouro. Não é esta vida abundante que Ele falou para os seus discípulos, o que os seus discípulos e discípulas teriam, mas é uma vida de qualidade, com a presença viva dEle em você, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, dos grandes confrontos e desafios da vida. Ele prometeu estar contigo, conferindo uma qualidade espiritual da certeza da presença dEle na tua vida, no teu coração. Essa é uma vida que é real, é uma vida que não é apenas possível, mas é uma vida real. Ele mostrou que essa vida real é uma vida profunda, é uma vida de relacionamento com Ele, é uma vida de superação das dificuldades, porque a sua fé está robustecida, alicerçada e ancorada nele. E Ele comprovou isto ressuscitando. A terceira lição, preciosos amigos, que a Páscoa nos ensina, nos apresenta, é que nele, em Cristo, nós temos segurança para vencermos o medo e os ferrolhos que impedem de sermos o que fomos chamados para ser por Ele. Ou seja,
a razão da nossa existência é nós fazermos aquilo que Ele manda que façamos e sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Essa é a grande mensagem da Páscoa. Vencendo o medo. Os discípulos estavam com medo, eles estavam trancados numa casa, num cenáculo, num espaço amplo. Eles estavam trancados porque eles estavam com medo. Na concepção deles, foi-se totalmente a esperança que eles tinham em Jesus. Jesus transmitia-lhes tanta segurança, falava-lhes palavras de vida eterna, trazia paz aos seus corações, fortalecia-os no longo da caminhada, dos desafios e das adversidades que eles estavam enfrentando. Eles tinham segurança em Jesus, mas agora o mestre está morto. Mataram o mestre, mataram Jesus. Jesus está sepultado. Então os discípulos estão inseguros, estão intranquilos, estão com medo, estão trancados, não querem ser descobertos, não querem receber as sanções ou as punições pelo fato de serem seguidores de Jesus, que agora está morto. Então eles se escondem, eles não querem contato social nenhum, eles não querem aproximação nenhuma, eles não querem ser descobertos. Melhor serem, na concepção da atitude deles, agentes secretos a mostrarem a cara, a aparecerem de maneira pública e serem descobertos, questionados, inquiridos e talvez presos. Os discípulos estão reunidos sim, aquele colegiado apostólico está reunido sim, entretanto com grande medo. Ferrolhos da vida estão trancando-os a fim de que eles não sejam aquilo para o qual foram chamados pelo Mestre. Eles estão absolutamente fora da sociedade, pensando que tudo estava perdido. Agora, eles publicamente passam a dizer, após Jesus ressuscitar, que Ele está vivo sem nenhum medo. Agora eles passam a viver o propósito de Deus para o qual foram criados pelo próprio Deus. Jesus está vivo. Agora nós podemos vencer o medo. Após a ressurreição de Jesus, e eles ouvirem e eles testemunharem de que Jesus está vivo, não apenas pelo relato das mulheres que viram-no próximo ao sepulcro, que falaram que alguém removeu a pedra do sepulcro, que falaram que foi um anjo que apareceu e trouxe essa mensagem, uma das maiores mensagens do cristianismo, de que Jesus está vivo. Não foram apenas as mulheres, mas o próprio Jesus se apresentou a eles quando eles estavam trancados, temerosos, em que o mestre apresentou-se diante de 11 deles e falou: paz seja convosco. Depois ele apresentou a todos, porque Tomé não estava presente diante dessa primeira manifestação de Jesus. E Jesus apareceu a eles e perguntou: Tomé, olha aqui, coloque a sua mão no lugar dos cravos, coloque aqui a sua mão onde eu fora traspassado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé então usou uma das expressões mais profundas e mais teologicamente reveladoras de quem Jesus é, ao dizer: Senhor meu e Deus meu. Não era mais um discípulo duvidoso, não era mais um discípulo que tinha que tocar, que precisava de provas, que precisava de um toque, de uma certa sinestesia. Agora era um discípulo convicto, era um discípulo que falava: Senhor meu e Deus meu. Não era mais alguém temeroso, não era mais alguém que carregava o estigma da dúvida, mas era alguém agora, Tomé, alguém que trazia a certeza: Senhor meu e Deus meu, você de fato estás vivo. Isso foi tão forte que no primeiro discurso, no primeiro sermão, chamado Dia de Pentecostes, um dos discípulos que emblematicamente foi um dos discípulos que mais pisou na bola, Pedro, disse que não negaria, mas o negou.
E agora Pedro, com poder, com autoridade, sabendo que agora Cristo está vivo, mensagem da Páscoa, Cristo está vivo, eu não tenho mais medo, nenhum ferrolho vai me segurar de fazer aquilo para o qual fui chamado. Minha destinação antropológica é seguir a Cristo, é amar a Cristo, é pregar a palavra de Cristo, é dizer que Ele está vivo, que eu sou testemunha dEle. Pedro olha para aquele público, para aquele auditório, no ar livre, e fala: olha, eu estou pregando a respeito de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, autor da vida. Vós o crucificaste, mas Ele está vivo, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2,36. Vocês o crucificaram, Ele foi para o túmulo, Ele estava guardado por soldados, pela guarda romana. Ele foi colocado num túmulo de fato de verdade. Havia uma pedra enorme fechando a boca do túmulo, do sepulcro. E alguns historiadores dizem que essa pedra pesava aproximadamente 2 toneladas. E quem tirou essa pedra foi o anjo. 2 toneladas, e havia uma clive, de tal sorte que para se tirar tinha que ser, numa certa um declínio, que a pedra tinha que subir. O anjo chegou e tirou a pedra. Jesus ressuscitou. Os soldados ficaram assombrados. Chegaram para o sacerdote e falaram: aconteceu isto. E eles arrumaram um suborno, arrumaram uma forma ali para dizer: olha, que foram os discípulos que chegaram e roubaram o corpo pelo medo de serem mortos. Os soldados. Entretanto, Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio, suas vestes estavam ali dentro do sepulcro. O lenço usado, colocado na cabeça dele, estava ali dobradinho. Jesus ressuscitou. Agora são discípulos cheios de coragem, cheios de autoridade, seguros e convictos de que o seu mestre não estava morto, mas o seu mestre estava vivo. Mensagem da Páscoa. Outra mensagem que a Páscoa nos traz e nos acentua é o fato de que é válido a ação de tornar a eternidade em realidade, não apenas em possibilidades. A ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, traz essa verdade, a certeza, a convicção de que a ação é válida, o fato de você acreditar na eternidade, e que a eternidade é uma realidade, não é apenas uma possibilidade. Jesus falou: vou preparar-vos lugar, virei outra vez, levar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus mostrou a realidade da eternidade. Ele veio de lá, ele falou: eu vou preparar-vos lugar, eu voltarei, eu vou levá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, parte C do versículo 2 e o versículo 3 mostra-nos essa verdade dita pelo Mestre Jesus. A Páscoa nos remete à eternidade. Há uma eternidade para você. Jesus diz-nos, e João registrou no capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crer em Jesus, confiar em Jesus, entregar a vida a Jesus, é ter certeza de que a sua eternidade está garantida nele. Ele te chama para ter uma eternidade com Ele. Tua vida precisa dessa eternidade com Ele. Você foi criado, chamada por Ele para ter uma eternidade com Ele. Eternidade com o Senhor. Para concluir, meus amigos, irmãos e irmãs, eternidade com Jesus.
Você tem noção da eternidade com Jesus? Havia uma grande montanha de ferro, uma enorme montanha de ferro. Essa montanha era muito alta. Um pássaro, uma vez ao ano, voava, subia até os píncaros, até o cume daquela montanha. Ao chegar no cume daquela montanha, esse pássaro pousava ali, esfregava o seu bico de um lado para o outro, no cume daquela enorme montanha. E quando ele assim o fazia, soltava uma pequena limária, uma pequeníssima, mínima, ínfima fração de ferro daquela montanha. No outro ano, o pássaro fazia o mesmo. Quando, finalmente, aquela que era uma grande montanha e que recebia uma vez ao ano a visita daquele pássaro e que perdia uma ínfima porção da sua composição, da composição daquela montanha. Quando aquela montanha virou uma planície, passou 1 minuto na eternidade. A eternidade é uma realidade. Você foi feito por Deus, feita por Deus, para viver uma eternidade com Ele. Permita que isso seja uma realidade na sua vida. A Páscoa nos remete à realidade de que há uma eternidade para aqueles que entregam suas vidas ao Senhor, que entregam seus corações ao Senhor. Páscoa, muito mais do que uma comemoração, fomentando o comércio, a lucratividade. Páscoa, um dia, um momento de reflexão nas verdades mais profundas do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. A Páscoa grita para toda a humanidade que o túmulo está vazio. A Páscoa anuncia para toda a humanidade que a nova vida é possível. Ela pode ser real. Jesus mostrou que a nova vida é possível. Páscoa, você não tem que temer nada. Você tem que estar seguro, tem que vencer o medo. Tem que fazer aquilo para o qual você foi chamado. Foi chamado para fazer dentro do propósito e da vontade de Deus para a sua vida. Páscoa nos remete à ideia de que a eternidade é uma realidade. Que Deus nos ajude, que Deus lhe abençoe, que você olhe para o túmulo e ouça ecoar e reverberar no seu coração a voz da mensagem do Evangelho, da Páscoa de Cristo. Ele não está mais no túmulo, ele não está morto, ele ressuscitou. Vão lá para Galileia, lá o vereis. Jesus Cristo está vivo. Essa é a mensagem da Páscoa. Que Deus lhe abençoe, lhe sustente, lhe ajude e lhe fortaleça, em nome de Jesus, que é a nossa Páscoa. Vamos orar. Querido e precioso Deus, te adoramos por esta oportunidade, por esse dia especial, dia da Páscoa, dia em que, Senhor, fomos e somos levados a refletir a respeito da obra realizada na vida de Jesus, que estava no plano eterno do Senhor. Obrigado, Pai, por uma salvação tão grande, tão importante, Senhor. Obrigado pela mensagem do Evangelho, que nos mostra de maneira incontestável que o túmulo está vazio, que Jesus é o autor da vida, que a morte não pôde segurar e que nele nós temos vida e vida abundante. E todos os medos são vencidos,
Não precisamos mais ficar trancafiados, mas devemos testemunhar do Senhor, porque para isso fomos chamados. E Senhor, obrigado, porque a eternidade é colocada no coração do homem. E quando se toma posse, Senhor, podemos acreditar que temos a eternidade contigo. Obrigado, em nome de Jesus, por esse momento, e que essa mensagem continue falando fortemente em cada mente, em cada coração, e que essa família seja fortalecida em Deus, pelo poder da Tua Palavra e com a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, a morte não pôde detê-lo, Ele venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Vamos aos avisos, né, que a gente tem. Eu creio que em breve vai voltar a nossa rotina normal, em nome de Jesus. Às terças-feiras, nossos cultos de estudo, às 20 horas. Sextas-feiras, nossos cultos de oração, às 20 horas. Domingo, nosso culto de celebração, às 19 horas. Quintas e sábados, temos nossas células, que vão voltar a acontecer em nome de Jesus, que está fazendo muita falta. Está fazendo muita falta esse congregar, esse estar junto, mas nós cremos que vai passar e vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. A gente está encerrando mais um culto abençoado, para a graça do Senhor. E eu queria deixar uma passagem para vocês que está em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesses dias que a gente está em isolamento, que a gente procure ter sabedoria para enfrentar esses dias, para enfrentar as tribulações, para enfrentar o tédio, para enfrentar esse isolamento que é necessário, aprender a conviver mais com as pessoas que a gente está convivendo dentro de casa, porque nem sempre é fácil conviver 24 horas, né? Mas que a gente busque também estar mais perto do Senhor e que busque essa sabedoria que Ele nos pede. Que a gente venha ter sabedoria e discernimento e venha compreender e entender o que o Senhor quer falar com a gente. Amém? Eu vou estar passando a oportunidade agora para o pastor João, para ele estar fazendo a oração final e dando a bênção pastoral. Amém. Nós estamos concluindo essa reunião, esse momento especial, essas expressões alusivas ao dia da Páscoa. Nós queremos que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida e que Cristo Jesus reine e continue falando pela presença do Espírito Santo em seu coração. Vamos orar a Deus com gratidão em nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, cada momento ministrado em que cada irmão, cada irmã, cada pessoa no seu ambiente domiciliar, nesse espaço, parou para ouvir a palavra, louvou o Senhor, ouviu a mensagem. Senhor, Ele mostrou acima de tudo alegria pela ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando, sustentando e fortalecendo nesses dias difíceis dos quais nós estamos atravessando. Que a Tua presença marque a vida desta família, deste lar, e que, ó Deus, em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado, e que nos tempos que essa família tem para Te buscar, Deus, que haja um desejo ardente, intenso e profundo e demonstrado em ações a busca pelo Senhor, porque o Senhor diz na Sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te sustente, te proteja, te fortaleça,
te dê vitória a você e a sua família e aqueles que estão próximos de você, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.